mediadora e com a professora. Não estamos ouvindo. Podemos começar. Obrigada, Júlia. Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Ede, sou secretária do CEP, e em nome da comissão, né, agradeço já antecipadamente a presença e o interesse de todos, né, que se inscreveram para esse evento. E na sequência, apresento a professora doutora Aline Winter Subbrag, que vai fazer um relato, que vai explanar sobre o sistema CEP-CONEP, que é o que baseia toda a nossa direção enquanto CEP da universidade. Tá? Assim, a professora Aline, ela é professora associada do Departamento de Educação e Humanidades e docente do mestrado profissional do Ensino e Saúde da UFPA, bacharel e licenciada em Ciências Sociais e Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Antropologia Social, especialista em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz, especialista em Introdução à Ética e Investigação com Seres Humanos pelo Programa de Educação Permanente em Bioética da Unesco, membro do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFPA, e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, ligada ao Ministério da Saúde. Tem experiência nas áreas de antropologia e sociologia da saúde, sociologia das conflitualidades e do controle social, prevenção da violência, direitos humanos, ética em pesquisa com seres humanos e promoção da paz, metodologias qualitativas em pesquisa. Então, nós programamos esse evento com a apresentação da professora Aline, né? E no final da apresentação haverá algum tempo para a gente responder as perguntas dos participantes. Então, peço que as perguntas sejam feitas no chat e no final da apresentação serão repassadas para a professora Aline e a gente responderá assim que terminar a apresentação dela, certo? Então, assim, passo a palavra para a professora Aline, né? Ela vai falar sobre o sistema CEP-CONEP. O sistema CEP-CONEP é um sistema que rege o CEP da Universidade Federal de Ciências da Saúde, assim como os outros CEPs de todo o país. Nós temos em torno de quase 900 CEPs em todo o país e são regidos pelas mesmas regras, que é da CONEP, que é a Comissão Nacional de Pesquisa com Seres Humanos, ligada ao Ministério da Saúde. Isso acho que você já deve ter falado. Então, a professora Aline vai abordar a questão ética, transparência e desafios da pesquisa. Bom. Então, professora Aline, fique à vontade, qualquer coisa estamos aí para colaborar. Obrigada, Ede. Então, eu vou começar a minha explanação. Vou compartilhar aqui as lâminas. Bom, quero saber se apareceu. Está entrando, só um minutinho ainda. Não, ainda não. Ainda não? Não. Vou tentar novamente. Apareceu? Não, tem algum ícone iniciar ali? Hã? Apresenta a capa dos slides, mas ele não fixa. Espera aí.
Olá, boa tarde. Precisam de ajuda para a apresentação de slides? Não tá aparecendo. Tá, você colocou em apresentar a tela inteira. Coloquei. E agora? Agora você vai ali, você pode Não apertar. apareceu ainda? Tá aparecendo. Tá aparecendo? Sim, agora você pode apertar Alt F5 ou ali embaixo tem um Sim, desenho que é para a tela inteira. mas está aparecendo a tela inteira? Sim. Sim, Tá. agora está aparecendo. Você pode passar os slides para ver se Posso consegue? passar os slides. Então, iniciando, né, desculpem esse contratempo, o sistema CEP-CONEP, Ética, Transparência e Desafios da Pesquisa. Eu preparei essa explanação de uma forma bem sistemática, né, em didática até, em lâminas. Vou falar dos principais aspectos relacionados à submissão de protocolos de pesquisa no sistema CEP-CONEP. Né? Aqui está o sistema CEP-CONEP, a função dos CEPs, a função da CONEP. A CONEP tem uma função também de registro e fiscalização de todos os CEPs do Brasil. E aqui nós temos um mapa das regiões onde estão localizados os principais CEPs do Brasil, né? Envolvidos, claro, que quantos tem por região. Aqui, por exemplo, Rio Grande do Sul tem 61 CEPs, no Paraná tem 57, no Amazonas tem 15, né? São 864 CEPs no total em todo o Brasil, né? E todos eles são regidos pela CONEP, que é o CEP do Ministério da Saúde. Aqui nós temos esses dados, né? Que nós temos 2.388 coordenadores, 10.149 membros relatores, 943 representantes de participantes de pesquisa, 905 secretários e 54 assessores. Total, 14.077, né, participantes desse sistema que é bem complexo. Então, aqui nós passamos para as definições mais simples, né, uma definição do que seja pesquisa, que é esse processo formal e sistemático que visa a produção e avanço do conhecimento, e o que interessa ao sistema é a pesquisa envolvendo seres humanos, pesquisa que individual ou coletivamente tenha como participante o ser humano, esse participante de pesquisa que do ponto de vista da ética, né, é o participante que deve ser protegido em todos os seus direitos ao se envolver como voluntário nas pesquisas, né? Ele pode se envolver direta ou indiretamente, no caso aqui, o manejo de seus dados ou material biológico nas pesquisas que se caracterizam como ensaios clínicos. Agora, etapas preliminares de uma pesquisa são aquelas atividades que o pesquisador tem que desenvolver para averiguar as condições de possibilidade de realização da pesquisa. São aquela aproximação do campo que o pesquisador faz, né? Ele faz uma investigação documental, ele faz conversas informais com possíveis contatos, né? Para conseguir elaborar o seu projeto de pesquisa, sem fazer nada formalmente dentro do seu projeto de pesquisa. E essas etapas preliminares, elas não devem ser confundidas com estudos exploratórios ou com as pesquisas piloto, porque aí vai ser considerado que já é uma pesquisa em início, e o sistema CEP-CONEP, ele não avalia pesquisas que já tenham iniciado, sempre tem que se aguardar a aprovação no sistema, no CEP ou eventualmente na CONEP, para iniciar as etapas da pesquisa. Então, aqui um exemplo, né, inclui-se nas etapas preliminares as visitas às comunidades, aos serviços, as conversas com lideranças, com coordenações, entre outros, né? Essas etapas, elas não são consideradas
início da pesquisa. O que é o participante da pesquisa, que daqui para frente nós vamos chamar de PP, né? Ele é esse indivíduo ou grupo que, não sendo membro da equipe da pesquisa, ele participa de forma esclarecida e voluntária, mediante a concessão do seu consentimento, através do termo de consentimento livre e esclarecido, que nós vamos falar logo mais, quando couber, ou do assentimento nas formas descritas nessa resolução. Depois nós vamos ver quando cabe o consentimento e o assentimento. Pesquisadores, né? O pesquisador é o membro da equipe de pesquisa, corresponsável pela integridade, né, por manter a ética e bem-estar, a ética na pesquisa e manter o bem-estar do participante, e o pesquisador responsável é a pessoa responsável pela coordenação da pesquisa. Em geral, os orientadores de tese, de dissertação, são os pesquisadores responsáveis, né? Isso vai ser inscrito no documento gerado pela plataforma, que é o documento de informações básicas. O que é um protocolo de pesquisa? É esse conjunto de documentos que contempla a descrição da pesquisa e seus aspectos fundamentais. Esse conjunto de documentos, no momento de submissão na plataforma, ela gera um documento chamado Informações Básicas do Projeto, e os documentos são o projeto de pesquisa propriamente dito, o termo de assentimento, quando houver, o termo de consentimento livre e esclarecido, o termo de autorização para uso de dados, né? Todos esses documentos, eles vão ser anexados na plataforma para passarem pela aprovação do CEP. Os relatórios, não, o relatório final é o relatório apresentado, há uma obrigatoriedade de se fazer os relatórios, tanto que o pesquisador, ele anexa um termo de compromisso de que ele vai entregar os relatórios para o CEP, quando ele está entregando os seus documentos para passarem pela aprovação do CEP. Então, nós temos o relatório final, que é apresentado, o próprio nome diz, após o encerramento da pesquisa, totalizando os resultados, e os relatórios, o relatório parcial, que pode ser um só, pode ser mais de um, dependendo do período, né? O período de tempo que vai durar a pesquisa. Um período de tempo maior pode demandar em mais de um relatório parcial, né? Relatórios parciais até o relatório final. Agora nós vamos falar um pouco sobre os direitos dos participantes de pesquisa. Isso aqui é completamente entrelaçado com a noção da ética em pesquisa, né? Que ela está relacionada a essa proteção dos direitos dos participantes. Ser informado sobre a pesquisa, ele pode desistir a qualquer momento de participar da pesquisa sem qualquer prejuízo, ele tem que ter sua privacidade respeitada, ter garantida a confidencialidade das informações pessoais, decidir se a sua identidade será divulgada, porque pode decidir que quer que a sua identidade seja divulgada, mas ele pode decidir se vai ser divulgado ou não, dentre as informações que forneceu, as que podem ser tratadas de forma pública e as que não podem, ser indenizado pelo dano decorrente da pesquisa nos termos da lei. Essa número 6 é o direito à indenização que está previsto nas resoluções e que, mesmo que em muitas pesquisas se considere que não vá haver danos, formalmente essa indenização pelo dano decorrente da pesquisa, ela tem que aparecer no termo de consentimento livre esclarecido. E, número 7, ter ressarcimento das despesas diretamente decorrentes de sua participação na pesquisa. Então, são dois termos parecidos, mas eles são diferentes em suas definições. O ressarcimento são aquelas despesas que o participante poderá ter, né,
ao participar da pesquisa, algum deslocamento, alimentação. Então, ele tem direito a esse ressarcimento que não tenha sido previsto, né, pelos pesquisadores. O que o termo de consentimento livre esclarecido deve conter? Segundo a resolução 46612, mas também a resolução 510/16, deve conter em detalhes a justificativa, os objetivos e os procedimentos que serão utilizados na pesquisa, com o detalhamento dos métodos e etapas, inclusive horários que os participantes irão utilizar para responder a uma entrevista ou participar de um grupo focal, por exemplo, preencher questionários, esse período de tempo que vai ser utilizado, né? Todas as possibilidades que poderão ser previsíveis em campo deverão ser justificadas e ser detalhadas aqui. A 2, a explicitação dos possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa. Isso é muito importante porque é um motivo de muitas pendências no CEPES, né? Que a maior parte das pesquisas, muitas vezes, elas não são previstos maiores riscos decorrentes. Então, os pesquisadores, eles têm a tendência de colocar que a pesquisa não vai ter nenhum risco, mas isso é um equívoco, não deve, porque toda a pesquisa envolve algum tipo de risco. Então, tem que ser previsto um risco, mesmo que seja mínimo, mesmo que seja um desconforto para preencher um questionário, para preencher um formulário, e ter cuidado também com os temas sensíveis e os temas delicados, que poderá gerar constrangimentos ao responder a determinadas questões para os participantes da pesquisa. Então, tem que se adotar, tem que ter o detalhamento das providências que vão ser tomadas para evitar ou reduzir esses efeitos e condições adversas que possam causar algum dano, algum tipo de dano para o participante de pesquisa, considerando características e contexto, né? Essa parte do risco é muito importante, assim como os benefícios. Esclarecimento, isso está ligado à questão do risco, esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência que terão direito os participantes de pesquisa, e essa forma de acompanhamento e assistência, ela tem que ser dada diretamente pelos participantes de pesquisa. Em geral, não se aceita que vá se encaminhar para algum serviço público os participantes, dependendo do contexto da pesquisa, né? Inclusive considerando acompanhamentos posteriores ao encerramento ou interrupção da pesquisa. Muitas vezes, o participante de pesquisa poderá ter um tipo de um abalo psicológico que continue mesmo depois do término da pesquisa. Então, deve ser previsto algum tipo de acompanhamento para esse participante de pesquisa até que ele resolva o seu problema, né? E essa número 4 é alguma coisa que, em geral, os pesquisadores eles incluem nos termos de consentimento, que é essa garantia de plena liberdade do participante de se recusar a participar ou retirar o seu consentimento em qualquer fase da pesquisa sem quaisquer prejuízos, sem penalização alguma, né? Isso é muito importante, isso tem que constar, né? Seria um equívoco muito grande não constar no termo de consentimento livre esclarecido, mas a maior parte dos pesquisadores, eles incluem essa parte, né? Isso já é alguma coisa de consciência universal, praticamente. O TCLE deverá ainda ser elaborado em 2 vias, rubricadas em todas as suas páginas e assinadas ao seu término pelo convidado, né, por esse voluntário que vai participar da pesquisa, ou por seu representante legal, quando for o caso,
assim como o pesquisador responsável e a pessoa por ele delegada. Aquele outro pesquisador, em geral o aluno de mestrado ou doutorado, que é o aluno que está fazendo a pesquisa, que vai aplicar a pesquisa. Em ambas as vias, deverão constar o endereço e contato telefônico, tanto dos pesquisadores, né, para que os participantes se sintam confortáveis em poder ter acesso, né, aos pesquisadores, se surgir alguma dúvida, algum problema, assim como o CEP, onde a pesquisa está vinculada, os horários de funcionamento do CEP, o endereço do CEP e os telefones, né, e e-mail do CEP. O TCLE, uma última observação, em pesquisas cujos convidados sejam crianças, adolescentes, pessoas com transtorno ou doença mental, ou em situação de substancial diminuição em sua capacidade de decisão, deverá haver justificativa clara da escolha, ou seja, esses grupos com características de vulnerabilidade, sempre deverá se procurar grupos que tenham autonomia, ao invés de se procurar esses grupos, podendo evitar na pesquisa que se envolvam crianças, adolescentes, pessoas com transtorno ou doença mental, ou em situação de diminuição de sua capacidade, sempre que puder escolher uma outra amostragem com pessoas plenamente capazes e com autonomia, essa decisão deve ser tomada em detrimento desses grupos, né? Se deve fazer pesquisa com esses grupos só quando realmente o contexto da pesquisa for pertinente a esses grupos, né? Então, deverão ser cumpridas as etapas do esclarecimento e do consentimento por meio dos representantes legais, né, os responsáveis por essas crianças, por esses adolescentes, preservado o direito de informação destes no limite de sua capacidade. Bom, isso é que eu tinha a falar, são questões principais que geram pendências no CEP. Agora eu vou falar um pouco sobre pesquisas mediadas por computador, de acordo com a Carta Circular 001/2021, que saiu pela CONEP, né? Essas pesquisas por meio do ambiente virtual, está se fazendo muitas dessas pesquisas hoje, né? E se continua, é um caminho sem volta, vamos dizer assim. Então, essas pesquisas surgiram com o advento da pandemia de Covid-19, a necessidade de abordagens e construções coletivas, e mesmo assim elas não dispensam o consentimento do participante de pesquisa. Como são feitas as coletas de dados, questionários online, que são assíncronos, entrevistas individuais ou em grupo, síncronas, campo de estudo, observação em redes sociais e pesquisa documental em sítios da internet, meios de comunicação, EAD, apps, plataformas, ferramentas de telefonia. Vamos falar um pouquinho sobre as técnicas de pesquisa nesse meio virtual. Questionários são preenchidos pelo participante, são assíncronos, através de formulários, por exemplo, Google Forms, SurveyMonkey, dentre outros. Esses formulários podem ser um arquivo texto encaminhado ou formulários de aplicativos de pesquisas online. Existem questões obrigatórias e não obrigatórias, documentos em formato editável ou apenas com partes editáveis, para que não haja modificação do instrumento, pensando sempre na questão da segurança, que vai surgir a partir de agora, essa palavra segurança, que é muito importante, né? E quando se trabalhar com populações vulneráveis ou temas sensíveis, pensar duplamente na segurança dos dados e informação, né? Que são informações de cunho mais, vamos dizer, mais delicado, né? Questionários
o participante de pesquisa, quando ele é identificado, vai ter um e-mail para a resposta e deve-se salvar os conteúdos em arquivo diverso do arquivo das respostas. Quando o participante não é identificado, existe um risco, em caso de desistência, lá no andamento da pesquisa, de repente esse participante da pesquisa resolve desistir de participar da pesquisa, vai surgir uma impossibilidade de retirada das respostas já coletadas. Então, no início da pesquisa de campo, já deve se esclarecer esses participantes de pesquisa, quando eles depois, os dados não vão ser identificados, que se alguém se retirar, vai ser uma impossibilidade de retirada das suas respostas, né, no conjunto do material. Então, tem que se adequar às ferramentas digitais aos objetivos da pesquisa. As ferramentas poderão ser pagas ou gratuitas, e muito cuidado com o armazenamento dos dados coletados, né? Tem que se pensar na segurança, utilizar um computador institucional ou pessoal que apresente segurança, a maior segurança possível nesses casos. Sabe-se que a segurança 100%, né, trabalhando na internet, é impossível, né? Pode-se fazer da melhor forma, mas pode surgir, vez por outra, algum vazamento. Mas deve ser explicado isso ao participante da pesquisa, né, que existe esse risco já no início da pesquisa. Então, pensar na forma de obtenção dos dados coletados para análise, por exemplo, utilizar tabelas, o formato desses questionários para equipamentos, dispositivos diversos, computador, celular, tablet, né, porque aí tem que pensar no acesso aos equipamentos eletrônicos que vão ter os participantes de pesquisa e na acessibilidade para pessoas com alguma deficiência. Bom, a noção de campo online é diferente do conceito tradicional de campo usado na antropologia, né? No uso tradicional, o campo significa um lugar físico, distante geograficamente, bem ao gosto dos antropólogos, né, da antropologia tradicional, onde o pesquisador vai analisar uma realidade que não é a sua, uma cultura exótica, uma fronteira delimitada. Assim surgiu o conceito tradicional de campo. Agora, essas terminologias, espaço e campo, não se aplicam aos estudos das pesquisas mediadas por computador. Então, esse conceito de campo online, ele é essa busca das dinâmicas, interações e conexões online, né? E esses processos não podem ser controlados pelos pesquisadores que chegam ao campo de pesquisa. Então, existem muitas interações que se dão, inclusive, entre os participantes da pesquisa, concomitantes ao andamento da pesquisa, que o pesquisador não tem como controlar, né? E o conceito de campo como lugar físico de práticas comunicativas e processos socioculturais cede lugar para essa noção de um campo desterritorializado, né? Não existe um território, existem formas de ser e estar com o outro que estão acontecendo, né? Esse é o nosso mundo hoje das mídias sociais, o mundo da internet, o mundo da realidade virtual. Métodos possíveis para os pesquisadores qualitativos, a observação de campo, né, quando se vai analisar a partir das mídias sociais, as entrevistas individuais e entrevistas em grupo, grupos focais e triangulação de técnicas. Então, a aplicação dessas técnicas, ela busca gerar dados ricos em profundidade, que apresentem pistas, aqui pensando nessas respostas descritivas ou explicativas, pensando num aprofundamento de pesquisas, mesmo utilizando o ambiente virtual, né? Trabalhar com a experiência dos sujeitos, as suas formas de organização social,
mesmo através da EAD, e os significados compartilhados, né? Essa é uma característica das pesquisas qualitativas, os significados que os participantes de pesquisa dão à sua vida, a sua maneira, o seu jeito de estar no mundo, né? Às suas referências culturais, ao seu ethos. Então, quais são as pesquisas mais utilizadas nos meios virtuais? São nas quais os participantes são recrutados pelo pesquisador e estão cientes que estão participando do estudo, né? Aí ela tem uma característica que é muito semelhante às pesquisas tradicionais, né? Que se faz de forma presencial. São essas pesquisas em que o pesquisador recruta os seus participantes e que eles estão cientes, né, que eles estão participando do estudo. Essas são as mais comuns. E as entrevistas online são essas conversas entre o pesquisador e os pesquisados, né, que vão gerar evidências confiáveis para responder às perguntas. E ajudar a compreensão, aqui é importante, a compreensão do problema do ponto de vista de quem está sendo estudado, né? Então, por isso, a amostragem não precisa ser numerosa, porque ela tem essa configuração qualitativa. Eu vou analisar o ponto de vista de quem está sendo estudado, né? Apesar de pesquisador e participantes de pesquisa se entrelaçarem nesse contexto, mas o pesquisador ele vai tentar adotar aqui uma posição mais imparcial. Ele vai procurar, né, ficar mais invisível, né, e adotar o modo de pensar, de falar, de atribuição de sentido que os participantes de pesquisa dão às suas vidas, né? Técnicas de entrevista, elas envolvem a elaboração de perguntas, a definição de quais e quantas pessoas serão entrevistadas. Então, nós temos as entrevistas individuais, chamadas entrevistas em profundidade, e as entrevistas em grupo, que são os grupos focais. Entrevistas em grupos focais, né? Quando a intenção do pesquisador é coletar dados ricos sobre a realidade, o contexto e a situação dos entrevistados, existe uma impossibilidade de sigilo, porque a participação e informações são compartilhadas, as perguntas podem ser abertas ou fechadas, são síncronas, e a interação é através de plataforma ou meios de comunicação, né? O que pode surgir com as entrevistas são constrangimentos possíveis por dificuldades no manejo dos equipamentos, ferramentas, condições técnicas por parte dos participantes de pesquisa, por exemplo, internet instável, dentre outros. Dificuldades impostas por esse distanciamento, né? Pelo fato de o pesquisador estar distante territorialmente do participante de pesquisa. E nas gravações de áudio e vídeo, na comunicação com o grupo, todos devem concordar com as gravações. Então, é um momento que pode cessar a participação na pesquisa de algum participante que não concorde com as gravações, né? O pesquisador ele tem que saber, né, que ele corre esse risco, que algum participante pode não concordar em ser gravado ao participar do grupo focal, né? E para essas entrevistas é importante que o participante tenha o domínio das ferramentas, né? Ele tenha facilidade de acesso às ferramentas, o pesquisador tem que prever problemas técnicos e combinar com os participantes, qualidade da conexão, áudio e som, né? Tem que ter cuidado com temas, ao tratar temas sensíveis, de novo, essa questão da segurança, da garantia de privacidade, né? Se ele pode garantir privacidade. Também tem que ter cuidado com o armazenamento da gravação,
maior segurança com o equipamento pessoal e com a qualidade da conexão áudio e som. Entrevistas individuais, aí não tem estrutura fixa, são perguntas abertas, um estilo flexível, conversacional, né? O pesquisador busca histórias concretas, baseadas na experiência, ele guia o entrevistado em uma conversa intensiva. Vantagens do ambiente online. Economia de custos, as entrevistas podem ser transcritas e convertidas no momento em que são realizadas para um processador de palavras como o documento Word. E nessas ainda sobre pesquisas em ambientes virtuais, nós temos as observações, né? A observação são das interações sociais em grupos, né? As observações através das mídias sociais, temos pesquisa documental através da internet, a observação participante do pesquisador, naturalmente, com identificação deste e interação com o grupo que ele está observando, né? A observação é quando ele não participa, mas se identifica, ele fica só observando, né? Mas se identifica, e essa última observação sem a identificação do pesquisador. É o caso da pesquisas encobertas que estão previstas na Resolução 510/16, que são aquelas pesquisas mais raras em que não é interessante a identificação do pesquisador, que esses observados saibam que estão sendo observados. Isso em situações, por exemplo, de instituições totais, instituições, pessoas que estão no sistema penal e outras, né, que são observadas sem que saibam que estão sendo observadas para alguma pesquisa. Mas essa pesquisa se justifica em condições muito, muito complexas, né? E tem que ser justificado, bem justificado para o CEP, essa observação sem a identificação, inclusive sem que se solicite o termo de consentimento livre e esclarecido para os participantes de pesquisa. Bom, depois nós temos, tem que se cuidar as regras de admissão, funcionamento e privacidade, a privacidade dos emissores da informação, né? Quer dizer, quando os participantes de pesquisa fazem referências diretas a nomes, discursos e imagens, o pesquisador tem que checar se ele pode divulgar esses nomes, discursos e imagens, né? Depois ali observar grupos e temas sensíveis, pesquisas documentais, tem acesso restrito, autorização para acesso aos documentos, tem documentos de acesso público e restrito, são páginas, sites abertos, sem necessidade de avaliação ética pelo CEP e consentimento, compromisso com a confidencialidade das informações. O registro de consentimento livre e esclarecido, né, que das pesquisas virtuais, tem que informar que o participante deve guardar uma cópia do documento eletrônico de consentimento, garantir o direito de não responder qualquer questão, garantir informações sobre o teor e conteúdo do instrumento antes de responder as perguntas, garantir que somente após o consentimento é que o participante terá acesso às perguntas. Nesse registro, no caso de participantes menores de 18 anos, né, o primeiro contato vai ser com os pais, e a partir da concordância desse menor, se busca o assentimento do menor, né? Mesmo assim, os documentos devem trazer todas as informações com garantias e direitos. No registro de consentimento, ainda, quando não for possível a identificação do questionário, o pesquisador, de novo, aquela informação, deverá esclarecer sobre a impossibilidade de exclusão dos dados. O processo de consentimento livre e esclarecido é o mesmo, as ferramentas e a forma é que mudaram. E aqui nós temos, eu não sei se eu tenho tempo ainda,
são as pesquisas que não precisam de avaliação ética, segundo essa lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, que são documentos produzidos por instituições públicas na esfera municipal, estadual e federal, né? Acesso público, por exemplo, portal da transparência, domínio público, não estão ligadas a direitos autorais, porque esses estão prescritos. Ao mesmo tempo, ter cuidado com grupos nas redes sociais, revisar lei de direitos autorais, as pesquisas censitárias, as pesquisas com um banco de dados, quando os dados são agregados, sem possibilidade de identificação individual, uma revisão de literatura científica, pesquisas bibliográficas, pesquisas que emergem da prática profissional, desde que não revelem dados que possam identificar os sujeitos, né, que não tenham configuração de pesquisa científica, e estudos utilizados exclusivamente para fins de educação, ensino ou treinamento, sem finalidade de pesquisa científica, de alunos de graduação, cursos técnicos ou profissionais. Essas pesquisas não precisam de aprovação do sistema CEP-CONEP. Agradecemos a atenção. Obrigada, Aline. O tempo deu certinho. Nós temos agora um espaço para perguntas. A Luísa Figueiredo perguntou sobre se há a lista de presença. A lista de presença e os certificados são automáticos da organização do evento. Então, depois do evento terminar, vocês vão poder acessar isso diretamente com o link da coordenação do evento. Então, estamos abertos a perguntas, para poder esclarecer sobre a explanação que a Aline fez e também sobre alguma coisa do dia a dia do Comitê de Ética, né? Porque nós estamos trabalhando também de forma remota desde o início da pandemia e às vezes o nosso contato fica um pouco restrito, porque só se tem o CEP do comitê, né? Não estamos atendendo por telefone. Então, estamos abertos a algum questionamento, alguma dúvida para esclarecer nesse espaço aqui. Alguma pergunta, pessoal? Eu acho que não temos ninguém se inscrevendo para fazer perguntas. Aline, tu quer fazer, então, um encerramento para as pessoas que ainda permanecem com o grupo? Bom, eu quero agradecer a assistência de todos, né? Foi um momento em que eu expus as principais questões relacionadas, né, ao CEP, o que aparece nos documentos, motivos de pendências, né? Então, um motivo de muitas pendências é essa questão de não estarem previstos os riscos de pesquisa, né? E que aparece muito, isso gera pendência, não é incluído a questão do dano, né? O dano decorrente da pesquisa, que o participante tem direito à indenização, isso é uma formalidade, mas tem que aparecer, isso está nas resoluções, e nós notamos que no nosso trabalho no CEP, né, Ed, que as pessoas têm muita dificuldade em ler as resoluções, né, porque tudo está lá nas resoluções, tem o capítulo referente ao termo de consentimento livre esclarecido, e 90% das pendências são geradas a partir desse termo de consentimento livre esclarecido, né? E também informar que nós temos desde 2016 a resolução 510, né? 510, que é a resolução para pesquisas com
pesquisas próprias das ciências humanas e sociais, ou seja, quem faz pesquisas qualitativas, né, de configuração qualitativa, elas podem se basear na resolução 510/16 e não na 466/12, né, que é uma resolução para as pesquisas nas áreas biomédicas, né? Então se fez todo esse esforço para ter a resolução 510. Está sendo implantada, foi já implantada, né? E ainda existe pouca familiaridade com a resolução 510. Então, eu recomendo que leiam, né? Quem faz pesquisas qualitativas, que leiam a resolução 510, né? Para se inteirarem mais sobre essas questões que a resolução previu para as pesquisas na área qualitativa. E eu acho que com esse comentário, né, Ed, eu encerro. Eu vou aproveitar, Aline, obrigado mais uma vez, eu vou aproveitar para fazer alguns lembretes, e essa oportunidade que a gente está com a nossa comunidade acadêmica, que é importante o acesso ao site do CEP na UFPA, está na aba da pesquisa e pós-graduação. Lá estão todas as informações para o encaminhamento de um projeto de pesquisa através da Plataforma Brasil, os documentos, o que é obrigatório e o que não é obrigatório. Fora isso, o CEP está disponível através do seu e-mail, cep@ufpa, para responder, já que nesse momento a gente não tem trabalho na universidade, né? Trabalho direto com as pessoas, né? E outra coisa que também lembrei, assim, de a gente pontuar, que a Lei Geral de Proteção de Dados, que isso é uma coisa muito nova, que está surgindo, que surgiu no Brasil, né? E ela tem, vocês provavelmente vão ter oportunidade de ver isso mais detalhes, na decorrer da vida acadêmica. Ela tem muita relação com a questão da preservação dos dados das pessoas, né? Então, nós, enquanto CEP, nós trabalhamos para garantir a confidencialidade, a segurança e a ética em relação aos dados das pessoas que participam da pesquisa, e essa Lei Geral de Proteção de Dados também tem esse aspecto. Claro que não voltou da pesquisa, então as coisas às vezes se confundem e se mesclam ao mesmo tempo, né? Então, mais do que nunca, o CEP, a missão do CEP, do sistema CEP do CONEP, é a proteção do participante de pesquisa. É para isso que o CEP existe em todo o Brasil. E é a CONEP, vinculada ao Ministério da Saúde, que nos orienta, quanto CEP, para esse tipo de trabalho, né? Então, às vezes, a gente fala muito em etapas que têm que ser preenchidas e que tem um sistema da plataforma que tem que ser complementado para envio dos protocolos, mas tudo isso tem um objetivo de ser, que é a proteção do participante de pesquisa. Tá? Então, como não surgiu mais nenhuma pergunta, nada, nós podemos terminar, né? E agradeço em nome do CEP, dos seus membros de coordenação, a presença de todos, e ficamos à disposição. Exato. Bom, acho que nós vamos encerrar, né, Ed? Sim, faltam 10 minutinhos, podemos encerrar, já que não vieram perguntas. Ou foi muito difícil, ou foi muito fácil. Ai, mas tá bom, Aline, então. Obrigada e vamos nos falando, né? Podemos sair. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Vamos encerrar a reunião, Ed? Sim. Vou fechar aqui, então. Aline, tchau. Tchau. Beijo, nos falamos. Obrigada a todos pela participação. Nós que agradecemos.